Oferecimento Instituto de Vacinas Jundiaí. Uptime, a primeira escola de inglês do mundo com realidade virtual e aumentada. O Conde Barbearia, a nobreza tem a sua cara. 2449-3023. Café Corporativo aqui no Canal 25, hoje com um convidado muito especial, meu brother, meu amigo, meu parceiro de diversos trabalhos que nós fizemos em conjunto, Kleber Ramalho. O Kleber, uma pessoa que me traz uma grande inspiração, Kleber. Coach e trainer comportamental, formado em administração e marketing, Master Coach, com mais de 7.000 horas práticas, 20 anos de experiência em atividades comerciais em diversos segmentos. Ele é pai de 4 filhos, entusiasta de empreendedorismo e gestão de performance. E o Kleber, uma coisinha que ele não colocou aqui, mas eu vou falar para vocês, ele é especialista em networking e relacionamento. Kleber Ramalho, obrigado por ter vindo, é um prazer receber você aqui no nosso programa. Legal, obrigado Aguinaldo, obrigado telespectador, vai ser um prazer aqui fazer um bate-papo contigo e debater algo que a gente conversa em café de maneira informal sobre vendas, sobre atividade comercial em geral no universo corporativo. Com certeza. Kleber, e eu quero já começar te cutucando, vendedor é uma ocupação ou é uma profissão, Kleber? Cara, essa é a pergunta mais sensacional que a gente poderia debater aqui nesse bate-papo, Aguinaldo. Em geral, em 20 anos aí que você cogitou em atividades comerciais, eu vejo algo que me traz muita inconformidade com a atividade comercial, é que você entra numa organização, você vê o departamento comercial, onde os profissionais são os mais bem remunerados, é o coração pulsante de qualquer organização, mas ainda assim os profissionais que estão lá são tratados como amadores e como uma ocupação. Eles não enxergam a atividade de vendas como uma profissão. E um exemplo disso é quando você vai conversar com uma pessoa, ela diz, essa pessoa fala muito, ela nasceu para ser vendedor. Ou, tipo, eu não sou um profissional de vendas porque eu não falo muito, eu não me dou bem com a atividade de vendas. Eu tenho uma vivência muito interessante em casa. A minha esposa, ela foi recentemente promovida no trabalho e ela disse para mim, Kleber, você acha que eu deveria ir? Porque ela trabalha no banco, ela disse, estou sendo extremamente cobrada por vendas, mas eu não sei vender. E aí eu disse para ela, Marcela, você negocia todo dia comigo e não perde nenhuma. E eu sou um instrutor de vendas. Não existe vendedor melhor que você. A única coisa é que você precisa colocar essa atividade no teu foco e, obviamente, buscar informação e novos conhecimentos sobre essa atividade para aperfeiçoar aquilo que você já sabe fazer. Dá a impressão de que a pessoa tem um pouquinho de preconceito em trabalhar com vendas. Porque quando se fala em vendas, o público, de uma maneira geral, associa a lábia. Às vezes até numa questão do caráter um tanto duvidoso. Como se todo vendedor precisasse ou fosse mentir para vender. O que você pode nos ajudar a entender em relação a isso, Kleber? Existe um conceito que vem vindo de lá de trás. O vendedor, ele sempre existiu, né? Sim. Desde qualquer registro histórico da existência humana existe a troca, né? O comércio. E por muito tempo, o vendedor era aquele cara falastrão. Ele era quase um mascate. Era aquela história do cara ir de cidade em cidade, é isso? Exato. Era a relação que as pessoas tinham, era uma relação sem vínculos, né? Era uma relação de venda, acabou a nossa relação agora e o cara seguia em diante. Existiam aqueles que desenvolviam uma clientela fiel, mas outros realmente não tinha preocupação em fazer essa relação de longo prazo, né? E esse cenário mudou, porque hoje nós temos um ambiente físico, mas temos um ambiente digital que não permite mais com que você construa uma reputação num lugar
e uma outra reputação em outro lugar. Não é mais possível isso. Para você ter uma ideia, eu tive a oportunidade de trabalhar com um cara, foi um mentor em uma fase da minha vida, e ele trabalhou vendendo enciclopédia. E ele me disse o seguinte: Kleber, quando eu parava na frente de uma casa e batia palma, saía a Dona Maria. E ela já me via e já dizia: eu não quero comprar nada. E eu dizia para ela: me traz um copo de água. E ele dizia o seguinte, e vinha ela, inocente, com uma jarra suada e um copo de água. Enchia o copo de água e me dava. Adivinha quanto tempo eu levava para tomar essa água? O tempo que ela demorasse para comprar. Então, esse tipo de relação, ok, ele fez com que se criasse uma imagem, um rótulo para o que nós chamamos de vendedor. Mas esse contexto está mudando. Eu lembro que eu tive um diretor que ele dizia que era pão para hoje e fome para amanhã. Ou seja, você vende hoje, mas a sua empresa vai deixar de vender no futuro em função de uma propaganda negativa que essa pessoa vai lançar no mercado. É isso? Você concorda? Exato, totalmente. E como fazer nesse novo mundo hoje para que nós possamos ter uma quantidade de vendas interessante para a nossa empresa sem perder qualidade de vendas? Ok. Eu vou falar um pouquinho para você sobre a minha experiência de vida e o que me orienta profissionalmente. Nos últimos 15 anos, eu participei de 35 processos de desenvolvimento, do qual eu fui buscar aperfeiçoamento. E aí eu fui em vários treinamentos. E eu ia em treinamento e via a pessoa chorando, dizendo: esse treinamento mudou minha vida e tal. E aquilo não fazia o menor sentido para mim. E eu dizia: cara, ou eu sou muito burro, que não tenho capacidade de absorver esse conteúdo dessa maneira, ou não é nada disso. Mas quando eu observo quem eu era 15 anos atrás e quem eu sou hoje, obviamente eu vejo uma evolução significativa em relação à minha formação profissional. Então eu passo a acreditar hoje que para você formar um vendedor, você precisa de dois conceitos. O primeiro, ele precisa ser multidisciplinar. Não está relacionado a captar cliente e fechar venda. A venda persuasiva. Essa venda persuasiva tem uma frase muito interessante de um cara que diz o seguinte, eu não vou lembrar o nome dele, mas eu vou falar a frase que é o mais importante. Ele diz o seguinte: você convencer uma pessoa a comprar o que ela não quer é a maneira mais gentil de apontar uma arma para uma pessoa e forçá-la a uma rendição temporária. O que ele quer dizer com isso, na minha compreensão? Hoje, o processo de vendas, o vendedor, ele precisa ser multidisciplinar, ele precisa ter compreensão aonde a empresa dele está posicionado, qual é o perfil do cliente dele, e ser um facilitador na decisão de compra. Orientar o cliente, coacheá-lo através de perguntas, para que ele entenda a necessidade, entregue uma solução adequada e fazer com que o relacionamento, não só dele com o cliente, mas do cliente com a empresa, seja uma relação sólida. Então, vender hoje no mundo globalizado, no mundo, na era da informática, na era da informação, vamos dizer assim, é você fazer com que a pessoa compre aquilo que ela de fato quer comprar, porém, o seu papel é fazê-la tomar a decisão. Porque muitas pessoas têm dificuldade disso, de tomar a decisão. De fazê-la, eu quero colocar 2 pontos aí para a gente refletir. Hoje nós vivemos uma era de experiência. O que é a era da experiência? A era da experiência é o seguinte, que tipo de experiência o seu cliente tem quando ele se relaciona com a tua empresa? E quem começa essa jornada de experiência do cliente com a empresa é o vendedor. E não basta ele só falar ou persuadir o cliente. Ele precisa estar preocupado com a experiência do cliente, do momento em que ele tem o primeiro contato com a empresa até o momento em que ele conclui uma compra. E a função do vendedor é conduzi-lo nessa jornada. E conduzi-lo nessa jornada é uma condução consultiva. Se a condução é consultiva, eu preciso conduzir o cara para que ele adquira, ele faça a compra daquilo que ele precisa.
E nem sempre o cliente tem a clareza disso. Sim. E a função do vendedor é conduzir ele para isso, para o que ele precisa. Mas não é através do convencimento, é através da troca da informação. Primeiro eu preciso entender onde o meu cliente está, para onde ele quer ir. O porquê que ele não foi ainda, quais são as barreiras que impedem ele de caminhar até lá, e a partir desse momento encaixar uma solução, uma ponte, da onde ele está para onde ele quer chegar. Kleber, quero te fazer uma outra pergunta agora. Qual é o perfil ideal de vendedor para a nossa empresa? É aquele cara guerreiro que vai realmente atrás das vendas, independente do que tem pela frente? É o cara cascudo realmente? Ou hoje o vendedor ideal para a nossa empresa é aquele que se preocupa com o processo todo? Legal. Quando a gente fala em gestão de performance, Aguinaldo, eu vou utilizar o ditado mais popular. Depende do que o empresário quer. E eu vou falar a minha pessoal. Eu prefiro segurar louco do que empurrar bobo. Por que eu estou dizendo isso para você? É muito mais fácil eu desenvolver tecnicamente uma pessoa automotivada do que desenvolver motivação em uma pessoa técnica demais. Sim. A técnica demais atrapalha. Deixa o cara muito obsessivo para seguir normas e ele não consegue fazer aquilo que precisa ser feito. Tem um professor nosso que dizia o seguinte: uma coisa é conhecimento e a outra é competência. Então, nessa hora, nós precisamos ter competência de fazer acontecer. É isso que você quer dizer? Quando eu faço gestão por competência, eu faço da seguinte maneira: ações efetivas e competências necessárias. Média performance é o cara que tem baixa competência e altas ações. O cara faz o que tem que ser feito, mas ele gera muito retrabalho. Uma outra forma do cara ter média performance é o cara ter muita competência, mas não fazer o que tem que ser feito. E essa é uma escolha que o empresário deve fazer. Eu prefiro trabalhar com um cara que faz, porque eu consigo desenvolver a competência dele. Porque às vezes eu pego um cara muito competente, mas eu não consigo gerar nele a necessidade de realização. Então tá. Então daqui a pouco, Kleber, nós voltamos aqui que tem um assunto quente que está queimando aqui na minha mão, que eu quero conversar contigo. E vamos para o intervalo que nós vamos acompanhar aí um patrocinador novo aqui do Café Corporativo que eu estou ansioso em ver. É isso aí, até daqui a pouco. Em modernas instalações e sob direção do Dr. Carlos Alberto Basso, nossa clínica preza por um atendimento humanizado e garante ambiente seguro, agradável e com fácil estacionamento. Tudo isso para atender a você e sua família com o que há de mais moderno em tecnologia vacinal. Instituto de Vacinas Jundiaí, Rua Barão de Tefé 405, Anhangabaú. Olá, de volta aqui com o Kleber. Café Corporativo, segundo bloco, Kleber, temos mais coisas para falar. Quero te perguntar uma coisa, em relação às estratégias, o que é mais fundamental para essa profissão de vendas? O que nós devemos tratar quando nós temos um colega de trabalho que não está na sua melhor performance? Ok, Aguinaldo, quando a gente começou a nossa conversa, nós falamos sobre a profissão o vendedor. Ele é uma profissão, uma ocupação. Se a gente entende e acredita que ser um vendedor é uma profissão, ele necessita de multidisciplinaridade. Quando eu fui fazer administração, eu fiz uma série de disciplinas que às vezes eu nem uso. Mas será que eu não uso mesmo? E um vendedor, quando você vai olhar o universo do vendedor, ele é muito mais amplo do que necessariamente só técnicas de vendas. Então eu quero colocar aqui para vocês algumas experiências, tá? Eu convivo com vendedor muito, né? É o meu dia a dia. E quando você pergunta para um vendedor, cara, quanto é que você ganha? E a resposta dele, em geral, é a maior comissão que ele recebeu na vida dele. Não é a média, é a maior comissão que ele recebeu na vida dele. Porque ele sente orgulho disso. Sim. É uma excelente realização. Ok. Ele falar isso para mim não é o problema. O problema é ele acreditar nisso e gerir as finanças pessoais dele baseado nesse ganho. E aí o que acontece? Esse cara se endivida, é muito comum. Ele se endivida e ele passa a gastar energia física e mental para resolver esse problema.
Isso afeta diretamente a performance dele. O que isso tem a ver com técnicas de venda propriamente dita? Nada. Nenhuma. Só que o profissional de vendas, um vendedor profissional, ele necessita ter inteligência financeira, seja empresarial, para que ele consiga gerir o ambiente dele, e finanças pessoais. Porque é impossível, eu gosto muito de frase, é impossível você fazer a coisa certa em uma área da sua vida enquanto você está empenhado em fazer coisas erradas em outras áreas da sua vida. Não há equilíbrio. Então, o equilíbrio da gestão financeira é algo muito importante para um vendedor, precisa levar. Algo que é muito difícil, as pessoas não acreditam quando eu falo. O vendedor é a profissão mais solitária que existe. Porque esse cara vai para a rua, quando é vendedor de rua, ele vai para a rua, ele não pode falar o que ele sente para o cliente e nem para os concorrentes quando ele está numa sala de espera para falar com o comprador. Então ele vive dentro da cabeça dele. Ele se relaciona com as pessoas, ele é cordial com as pessoas, mas ele vive dentro da cabeça dele. E aí quando ele vai para dentro da empresa, em geral, a maior parte das reuniões não é sobre produtividade. É um momento para ele descarregar todo o estresse de 15, 20 dias do qual ele passou sem contato com a maioria das pessoas. Então, quando você fala sobre inteligência positiva, é importante você trabalhar isso no vendedor, ajudá-lo a digerir tudo que ele vivencia fora da empresa. E aí nós vamos falar sobre conhecimentos básicos em marketing, sobre técnicas de relações humanas, uma série de outras disciplinas que estão dentro do universo do vendedor. Então, como estratégia, olhar o vendedor muito além do que só técnicas de vendas, olhar ele como um todo, como um ser humano propriamente dito. Eu percebo que as empresas mudaram também a sua forma de gerir os departamentos comerciais. Eu lembro que eu trabalhei numa empresa nos anos 90 e essa empresa sempre nos incentivava a comprar carro novo, a fazer viagens, enfim, era uma maneira da gente gastar dinheiro para precisar ganhar mais. Então quem era o cara bom naquela equipe? Ou era o cara que tinha muita ambição e queria fazer coisas legais, ou era aquele cara que já estava endividado e tinha que vender bastante também para poder pagar as suas contas, né? E hoje nós estamos vendo que esse modelo não funciona mais. O que funciona hoje é um modelo mais humanizado, onde as empresas inclusive costumam pagar programas de coaching para os seus vendedores porque elas perceberam que isso aumenta a performance. Concorda com isso, Kleber? 100%, 100%. Eu acho que a gente tem que aprender com quem sabe, com a experiência das pessoas, né? Eu li um livro foi uma excelente leitura para mim, chamado Sonho Grande, e que conta um pouquinho da história do Jorge Paulo Lemann. E o banco que antecedeu, a empresa dele, o banco que antecedeu a cervejaria, ele começou a dar prejuízo, olha que interessante, quando ele saiu de lá. Mas não era a presença dele propriamente dito. Eles esqueceram de um princípio básico na gestão das pessoas. Lá eles eram muito cobrados por performance e eram muito bem remunerados pelo resultado, certo? Certo. Só que quando ele estava lá, tinha como política os caras recebiam fortunas de premiação, só que ele só poderia retirar, se eu não me engano, tá? Pode ser que eu me engane, mas 30%. E 70% ele reinvestia em ações da empresa. Então, ao invés dele pegar esse dinheiro e gastar, ele pegava esse dinheiro e aumentava a cota dele de participação na empresa. Era uma maneira de poupar. Era uma maneira de manter o cara com energia no resultado. Ele falou, quando ele saiu, depois de 2 anos, os caras começaram a ganhar fortunas e aí os caras não produziam mais. Eles estavam empenhados em gastar o dinheiro que eles ganharam e não mais produzir mais riqueza. Pois é, olha que coisa legal. Nessa profissão de área comercial, eu percebo que as pessoas muitas vezes elas não enxergam a empresa como um todo. Não adianta você ter o melhor produto na sua empresa, ter o melhor ponto de venda mais bonito, ter o melhor serviço, se você não tiver o cliente dentro da sua empresa. Então, o profissional de área comercial é a mola propulsora de uma empresa. É isso, Kleber? Como que as pessoas poderiam entender a importância da área comercial numa empresa do século XXI? Aguinaldo, a área comercial e os princípios de venda, eles foram criados
esses princípios atuais de vendas consultivas, eles foram criados no início do século e de lá para cá eles se alteraram muito pouco. Então, quando você pensa na área comercial, a rotina, o processo de vendas, ele é um processo razoavelmente simples. A dificuldade em que se encontra é a gestão de pessoas. Então, quando você fala em tratar o vendedor, nós estamos falando de você tratar o seu principal cliente, que é o cara que vai dar o tom do relacionamento da empresa com o cliente final. Então, não está relacionado ao produto, não está relacionado ao serviço. Eu tive a experiência, e eu vou falar de maneira resumida, de atuar numa empresa, onde a região do Circuito das Águas, os caras eram líderes de mercado, e na região de Sorocaba, os caras eram muito mal vistos. E era a mesma empresa. Só uma coisa mudava: a equipe de vendas. Muito bom, Kleber. Obrigado por ter vindo, por ter trazido aí tanto conhecimento aqui para o nosso programa. Nós vamos para o próximo bloco, mais cafeína, um pouquinho mais de intensidade nesse café, lá da barbearia, onde a gente volta no assunto. Até daqui a pouco. Mais cafeína aqui no Café Corporativo, agora com um pouco mais de intensidade nesse ambiente fantástico que é o Conde Barbearia. Nós conversamos hoje com o Kleber e falamos muito a respeito do perfil do vendedor antigo e o perfil do vendedor atual. Antigamente, nós percebíamos que as pessoas não estavam tão preocupadas com o futuro do seu trabalho, elas estavam preocupadas exclusivamente com a venda em si. Aquela historinha que o Kleber trouxe, mostrando que as pessoas se deslocavam muito e que não havia, naquele momento lá, a interação que nós temos hoje, através de internet, através de tanta mídia, e a importância das marcas também. Na verdade, o que nós precisamos pensar quando nós vamos trabalhar na área de vendas é que eu não quero vender só hoje, eu quero vender hoje, eu quero vender a semana que vem, eu quero vender o mês que vem. E o mais importante é eu fazer com que o meu cliente confie em mim. Não só em mim, pessoa, como na minha marca, como na minha empresa. Para isso nós precisamos de profissionais bons, profissionais de boa índole, profissionais de bom caráter. E é o que mais tem no mercado. Nós só precisamos verdadeiramente, você empresário precisa verdadeiramente dizer para a sua equipe o que é realmente importante. Tem muito empresário que puxa demais o resultado da sua equipe sem se preocupar com a saúde dela. É semelhante a gente lembrar daquela historinha da galinha dos ovos de ouro, onde alguém cortava a barriga da galinha para ver se tinha mais ovos de ouro lá dentro, sabe? Nós não podemos pensar no ovo antes dele sair da galinha. Nós não podemos pensar na riqueza antes de pensar no produto que você vai entregar, no serviço que você vai entregar, na sua palavra, no seu nome. O profissional de vendas é uma pessoa muito importante dentro da empresa. São pouquíssimas empresas que conseguem subsistir, que conseguem ter sucesso sem ter uma área de vendas muito forte, muito bem treinada e muito bem valorizada. Muitas vezes as pessoas não valorizam o vendedor da sua empresa. Muitas vezes elas acham que elas estão trabalhando naquela empresa e como elas não dependem de vender para poder ter sucesso, elas estão alheias a isso, mas não estão porque está tudo interligado. Uma empresa que não vende, demite. Uma empresa que não vende, quebra. Nós precisamos valorizar a área de entrada do capital na nossa empresa. Eu estou hoje com um patrocinador novo aqui no Café Corporativo, que é a Uptime, e num determinado momento, quando foi perguntado para o presidente da Uptime, para o Sérgio Monteiro, quem era o bom profissional, quem era o cara que ele gostaria de contratar para a empresa dele. E ele respondeu o seguinte: o bom profissional é o cara que chega no horário, faz o que tem que fazer e não enche o saco. O que ele quis dizer com isso? Primeiro, chegar no horário não quer dizer horário de relógio, horário de entrada. Quer dizer estar presente no momento que a empresa precisa de você.
Fazer o que tem que ser feito, todo mundo entende, e não encher o saco. Tem pessoas que são muito competentes, mas elas são, até pela sua competência, elas acabam sendo estrela, e aí acaba sendo bastante ruim realmente. Então, não seja esse cara, seja um cara que valorize a sua empresa. Quer falar com o Café Corporativo? Manda um e-mail, aguinaldo@cafecorporativo.com.br. Nós voltamos a semana que vem, terça-feira à noite, 21 horas, no programa inédito. É isso aí, até lá. Oferecimento Instituto de Vacinas Jundiaí. Uptime, a primeira escola de inglês do mundo com realidade virtual e aumentada. O Conde Barbearia, a nobreza tem a sua cara. 2449-3023.